Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de transformação nas unhas dos pés. E eu começo removendo esse esmalte que já estava aí há uns dias nas unhas da minha cliente, principalmente, né? E eu utilizo a Lutex da 5, vou deixar aqui para vocês na sacola, que é onde fica a lista de produtos que estou utilizando no vídeo, ok? E logo após, eu venho cortando com um alicate de cutícula, mas que eu não uso mais para... Nesses casos, gente, quando o alicate perde o corte ou fica, né, mais com a pontinha menorzinha, eu deixo para cortar as unhas das clientes e isso, né, e acabo economizando por outro lado. E o próximo passo é lixar todas as unhas para dar aquela nivelada que é muito importante, né, meus amores? E eu dou essa passadinha ali bem na base por conta que às vezes dá uma descamadinha, é super normal com o impacto, né, de lixar a pontinha ali, a bordinha, os cantinhos, eu dou essa passadinha de lixa por cima para ficar mais niveladinha, então é por esse motivo que eu passo por cima. Logo em seguida, eu vou aplicar o creme amolecedor, que eu também vou deixar marcadinho para vocês na sacolinha aqui no canto esquerdo, tá? Junto, que é o creme da Ideal. Não apliquei repós, porque essa cutícula amolece super bem somente com o creme, tá? Então, eu borrifo apenas água para intensificar a emoliência. E já venho para a parte da cutilagem. E como vocês já devem ter percebido, eu dou preferência principalmente para o primeiro corte, para dar início aqui, para utilizar a pontinha do alicate. É claro que em alguns pontos eu utilizo ele mais deitado, mais reto, né, digamos assim. E em algumas partes eu vou meio que empurrando com a pontinha mesmo do alicate, olha só. Nessas partezinhas mais fundinhas, sabe? Então, eu gosto bastante, ajuda mais. E agora, vou dar aquela conferida aqui no canto para remover o excesso de pele. E de início, eu estou utilizando o palito de madeira de marfim, que é mais resistente, porque eu tenho mais firmeza por conta da aspereza que o palito de madeira proporciona, tá, meus amores? Mas eu uso também o palito de ferro. E lembrando que eu faço isso há anos, nunca tive problemas. E se eu vejo que o palito está ficando forçado demais, eu acabo trocando, tá? Como nesse caso. Então, aqui eu persisti para empurrar um pouco mais o canto, com bastante cuidado e sempre perguntando para a cliente se está dolorido. E aí eu vi que ficou difícil com os palitos, eu vim com a ajuda do alicate para tentar puxar um pouco, mas estava bem fundo. Olha isso, gente. Essa pele, ela fica bem grudadinha e dificulta a remoção. Mas eu persisti mais um pouquinho, empurrei mais um pouco, fui perguntando para ela se estava suportável, ela disse que sim. Então, finalizando, olha só, consegui liberar aquela pelezinha tão persistente que queria ficar ali. E do outro lado não tinha nada, estava tranquilo. Agora eu dou continuidade aqui nessa partezinha para dar acabamento, né? Que ficou uma pelezinha ou outra ali ainda. Então, eu venho removendo aos poucos até finalizar. E agora, nas unhas dos dedos menores, vou fazer o corte contínuo de início para remover já grande quantidade de cutícula no primeiro corte. E o restante é só acabamento, gente, como estou fazendo agora. Que são cortezinhos mais adentro ali, para ficar bem limpinha essa cutícula. E também na parte de fora, para dar aquele aspecto de cutícula lisinha, bem removida, né? Aquele acabamento que também proporciona uma grande diferença na hora da esmaltação. E, meus amores, se vocês já estão gostando desse vídeo, já clica aqui no botão de curtir, deixa o seu gostei aqui, que é muito importante para mim, para eu saber a sua opinião. E também, é claro, me motivar a produzir cada vez mais conteúdos como este para vocês, tá? E lembrando que pode ser agora ou também ao final do vídeo. Não esqueça de deixar aqui para mim um comentário com a sua opinião. E é claro, para você que ainda não é inscrito por aqui, já se inscreve para ficar por dentro de tudo.
Vou filmar na parte de cutícula somente até essa unha aqui, tá? E depois que eu finalizo a cutícula, eu vou aplicar um creme esfoliante, que também é um creme para hidratação, tá? Aplico um pouco aqui na minha luva e venho fazendo uma massagem básica para já intensificar a hidratação, incentivar a cliente, né, a cuidar mais dos pés em casa também. E é claro, para fechar com chave de ouro o meu trabalho. Serviço completo, né, gente? E dou continuidade à massagem. Esse é o momento que elas relaxam e fala para ficar um tempão ali. Infelizmente não dá, né, gente? É somente um agrado mesmo. Mas olha, é muito importante, eu falo que é um diferencial. Para você que ainda não faz esse passo, já passa aí a fazer, porque é muito bacana, elas gostam demais. Um simples gesto, mas é algo que encanta muito e proporciona conforto para cliente, né? Bem-estar. É muito bom, gente. Aplico a base para nós partirmos para esmaltação. E aqui eu fiz um separador que eu falo que é de milhões, porque, gente, pensa numa belezinha. É um pedacinho de papel higiênico, super higiênico, prático. E eu coloco ali para separar e depois eu descarto. Muito fácil, né? E para esmaltação, eu vou começar fazendo a francesinha. Sempre que eu faço essa decoração, esse detalhe, eu começo pelo tracinho branco, porque eu acho que fica muito mais prático. E se porventura eu dar uma borradinha, errar o traço, fica muito mais fácil e mais simples de retocar, né? Porque só está com base por baixo. Então, gente, depois que eu aprendi a fazer dessa forma, eu nunca mais troquei. Sempre faço a francesinha antes. E aqui, eu quis uma francesa nem muito larga e também não muito fininha, tá? Encostei somente um pouco do pincel ali e dou continuidade até a outra ponta do outro lado da unha, tá? Sem segredos. O vídeo está um pouco acelerado, mas eu faço bem lento essa parte. E aqui, eu acabei fazendo um pouco mais fina nas unhas menores, tá? Então, eu venho com essa segunda camada, retocando e também ajustando aqui a largura da francesa. Vou dar mais uma enlarguecidinha para ficar melhor e mais padrão, né? Combinando certinho com a unha do dedão. E antes que eu me esqueça, eu estou utilizando o esmalte Pétala Branca da Colorama. Ele é o meu esmalte branco intenso preferido, gente. Para francesinha, para fazer fundo de película, eu gosto muito. Fica a dica para vocês. E de cintilante, o meu escolhido para essa esmaltação foi o Lua, da Impala, que ele tem um efeito mais perolado, como se fosse brilhinhos mesmo. Eu gosto bastante porque ele cobre muito bem. Espalho sem segredo por toda a unha. E agora vamos para a primeira camada do branquinho leitoso. E o escolhido foi o esmalte França para a primeira e para a segunda camada. Só que nessa primeira, meus amores, ele estava mais grosso, mais consistente, porque não estava tão novinho assim. Como vocês podem perceber ali, olha no vidrinho, estava quase no finalzinho, do meio para baixo já, sabe? E aqui eu faço o contorno já nessa segunda camada para não acumular tanto esmalte, tá bom? E olha só, por ele estar mais grossinho, mais consistente, acabou que não ficou escorrendo tanto, né? Nesse caso, não precisa ficar palitando várias e várias vezes. Além de ficar bem branquinho também, já na primeira camada. Mas, para ficar ainda melhor e deixar o tom mais uniforme, vou passar a segunda camada com o mesmo esmalte, que é o França também. Só que percebem só no vidrinho, gente? Está mais novo, ou melhor, está bem novinho. Então, ele vai cobrir um pouco menos, mas nesse caso aqui, eu só quero mesmo para dar aquela finalizada, sabe? Somente para complementar mesmo o branquinho. E olha, gente, eu não sei vocês, mas eu acho que a maioria por aí ama também um branquinho nas unhas dos pés. E olha isso, gente, como já está ficando maravilhoso. Nem parece o mesmo pé que eu comecei, né, o vídeo. É uma esmaltação super clássica que usa demais. E para dar aquele toque, ficar ainda mais linda, vou aplicar este adesivo floral. E eu destaco aqui da cartelinha com a ajuda de uma pinça. Primeiro eu empurro, né, com a espátula para facilitar. E depois, gente, eu venho cortando esse excesso de base para facilitar a aplicação e não ficar excesso, né, dessa base na unha. Vou posicionando ali no cantinho com bastante cuidado
e depois que eu decidi que vai ser ali, venho pressionando com o dedo para fixar bem, lembrando que, assim como nas unhas das mãos, quanto mais seco o esmalte estiver para aplicar adesivo, película, alguma decoração, seja ela qual for, quanto mais seco o esmalte, melhor. Nesse caso, deu uma boa secada já nessa unha, por conta que eu já tinha finalizado o outro pé, tá? E agora vou remover os borradinhos para depois finalizar com o extra brilho. Não sei, gente, nas unhas dos pés eu prefiro passar o extra por último, depois de remover os borrados, diferente das unhas das mãos, que eu prefiro passar o extra brilho e depois remover os borrados de uma vez só. Eu acho que pelo fato de os dedinhos dos pés serem mais juntinhos, tenho esse medo de borrar e prefiro aplicar o extra brilho depois, sabe? É um costume meu, eu acabei me adaptando melhor assim, mas não tem problema caso vocês queiram passar o extra brilho antes e limpar o borradinho depois também, tá? Aplico aqui, o que eu uso é o roxinho da Colorama, para selar a esmaltação, proporcionar mais brilho, como o próprio nome já diz, né? E, é claro, durar bem mais. Finalizo com o spray secante, como sempre. E este foi o resultado, meus amores. Eu estou simplesmente encantada por essa unha. Eu espero que vocês também. Então, já coloca aqui embaixo a sua opinião, deixa aquela curtida, compartilha com mais pessoas essa belezura. Um grande beijo e até o próximo vídeo.